Meu principal objetivo era esse, cuidar mais da minha família, ficar mais perto de meu pai. Com muita dificuldade de respirar, ele disse, eu vou morrer. Eu disse, não vai não, pai. O senhor vai voltar, a gente vai fazer um culto de ação de graças. O senhor entende que só Jesus salva e que ele tem algo preparado para a sua vida. O senhor aceita Jesus como seu salvador? Ele disse, eu aceito, minha filha. E o Senhor já tinha ministrado no meu coração. O Senhor já tinha dito para mim, ele não vai voltar. Fez uma aliança com Cristo num leito de dor, consciente. E aí ele me pediu para orar por ele. E se cumpriu, né? E ele aceitou Jesus. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos! Começando aqui mais um Pod Cristão, o seu canal de testemunhos. Gente, continuo aqui no Brasil, Jaguaquara, Bahia, minha cidade natal, minha Jaguaquara. E hoje está aqui comigo mais uma convidada, uma jaguaquarense, ou seja, somos conterrâneas e estamos aqui para falar as coisas lindas que Deus fez na vida dessa nossa amada. Meus queridos, vou ler aqui para vocês alguns dados, como sempre faço, dos nossos convidados. Hoje, no caso da nossa convidada, para que você que está aí nos assistindo já se sinta aí mais achegado, já se sinta familiarizado com a amada que está aqui no nosso estúdio. Está conosco hoje, com muita honra e alegria, recebo aqui a missionária Lisa Campos. Como eu já falei, ela é minha conterrânea, aqui jaguaquarense, nasceu aqui e ela é filha da Dona Maria da Glória Campos e o senhor Hildebrando da Silva. A nossa amada, ela é casada com Paulo Rogério e mãe de 2 filhos, a Sara e o Felipe. Um abraço aí para a família, filhos da nossa amada missionária Lisa, que está aqui com a gente. A amada, ela congrega na Igreja Batista Nova Esperança, aqui em Jaguaquara. Ali, ela é pastoreada pelo pastor Alessio Lima e pela sua digníssima esposa, a pastora Zoraide Lima. Abraço aí aos pastores da nossa amada e que Deus os abençoe. É a segunda convidada da Nova Esperança, né, da Batista Nova Esperança, que está aqui conosco. Na Igreja Nova Esperança, a missionária, ela é a segunda dirigente do círculo de oração. Ou seja, aquela mulher guerreira que está aí, né, guerreando, mulher de oração, mulher sábia. Nós já conversamos aqui um pouquinho em off e a gente estava falando justo um pouquinho disso, né? Que as mulheres que são aí escolhidas para estar aí na frente de trabalhos, na frente aí, né, do pilotão, aí na frente da batalha. Às vezes nós temos os nossos momentos, mas mesmo assim, né, nos momentos de dificuldade, a gente está sempre auxiliando mulheres, falando com mulheres que precisam. Então, é o nosso Deus quem dá graça. Gente, não vou mais adiantar aqui o testemunho dela, né? Ela está aqui conosco e é com muita alegria e prazer que eu creio que a câmera já pega aí, não é? Júnior, a nossa amada Lisa. Amém. Bem-vinda, amada, aqui no nosso programa Pod Cristão. Que Deus te abençoe. Amém, minha irmã. Eu fico muito grata, sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, né? Porque o nosso principal objetivo é levar a mensagem do Evangelho, é levar a mensagem de Cristo, né? A palavra de Deus, porque só ela é que tem o poder de transformar, de curar, de libertar. A palavra, ela é viva, né? Ela é eficaz, ela é pão, só ela tem o poder de transformar o ser humano. E é por ele, por causa dele, que nós estamos aqui hoje, porque sem ele nós não somos nada, né? Nada temos se do céu não nos for dado. Então, toda adoração e toda a glória para ele. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e que o Senhor
faça a vontade dele aqui nesse lugar, nessa noite. Amém, glória a Deus. Gente, vocês podem olhar para ela, ela é linda, né? E além de Meu linda, Deus, dá para obrigada. ver aí que ela tem conteúdo no Louvado Senhor, seja Deus. né? Glória a Deus. Já dá para perceber aí pelo início da missionária falando que é uma mulher de Deus e que tem Glória a conteúdo aqui. Jesus. Então, não saia aqui desse podcast, porque você vai ser edificado com o testemunho dessa mulher de Deus. Amém. Glória Amada a Deus. missionária, nós começamos aqui sempre no programa com uma pergunta que eu digo que é pergunta gancho. Começo pelo Gênesis, pelo começo da vida, né, dos nossos amados e amadas que vêm aqui para contar o seu testemunho. E no caso da missionária não vai ser diferente. Missionária, como era Lisa na infância? Bem, irmã, assim, eu não tive uma infância muito, vamos dizer assim, complicada, não. Eu tive uma infância meio que comum, né? Uma infância natural. Tive pais, assim, muito amorosos. Meu pai, ele foi alcoólatra durante muito tempo, mas ele não deixava que isso, tipo assim, nos afetasse de forma direta. Ele nunca foi um pai agressivo, ele sempre foi, assim, aquele pai que não demonstrava amor como hoje a gente demonstra para os nossos filhos, né? Mas ele se preocupava muito em dar tudo que a gente precisava. E, assim, minha mãe também foi uma mãe que sofreu muito por conta desse período da vida dele, que foi um período muito prolongado. Ele só parou de beber quando meu irmão mais novo nasceu. Então, assim, eles ficaram um bom tempo, vários anos da vida deles, ela passando por muitas lutas por conta da época que ele bebeu muito. Mas, graças a Deus, ele foi liberto disso, né? Ele não aceitou a Cristo quando, no decorrer da vida dele, assim, normalmente, na juventude dele ainda, mas ele aceitou a Cristo no leito de morte. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 17 anos. E eu aceitei num momento muito difícil da minha vida. Era um momento em que, assim, aparentemente eu era uma jovem que eu tinha tudo, né? Eu tinha meus pais, meu pai não tinha uma condição financeira ruim. Eu aparentemente era muito alegre, eu era a alegria de onde eu estava. Eu era brincalhona, eu botava todo mundo para dar risada. Mas quando eu ficava sozinha, eu tinha um vazio muito grande dentro do meu coração. Eu chorava muito. E em alguns momentos da minha vida, eu pensei em tirar minha vida, porque era uma tristeza tão profunda, sabe? Eu achava assim que não valia a pena viver, já que em algum momento eu ia morrer. Então não valia a pena viver. E assim, eu fui tomada de algumas decepções, né? Eu comecei assim uma vida de namoro um pouco cedo, né? E assim, algumas frustrações dentro disso, e isso me trouxe dores. E essas dores também aumentavam esse sofrimento, né? E me faziam sentir essa sensação muito ruim de que não tinha mais jeito, que não tinha esperança para a minha vida, né? Eu tinha muito medo do futuro. O que é que o futuro me espera? Não tem nada lá na frente para mim. Então, assim, em algum momento da minha vida, uma irmã de outra igreja, que não é da minha igreja, ela era colega de escola e ela evangelizava muito a gente na sala, muito, né? Veja a importância de você que é, né, servo de Deus, jovem, adolescente, a importância que tem de você pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, aonde você estiver. Porque eu fui alcançada por uma jovem um pouco mais velha do que eu na minha sala de aula. E ela pregava o tempo todo para a gente. Toda oportunidade que ela tinha, ela pregava a palavra. E como eu estava num momento de muita dor, também com alguns problemas de saúde, né? E naquela época a gente não podia contar as coisas para os pais, né? A gente tinha aquele medo de falar. Então eu estava com todo esse sofrimento, essa carga. Já trabalhava com meu pai desde 12 anos no SEASA. Então, assim, eu já tinha uma série de responsabilidades muito nova. E aí, aquilo foi me sobrecarregando. Eu não tive algumas fases da minha adolescência. Foi me sobrecarregando e trouxe um amadurecimento precoce. Só que junto com esse pulo de fases, vieram também as dores, né? Os sofrimentos. E ela pregava muito na escola para a gente. E eu comecei a sentir desejo. Eu era católica, né? Praticante. Fiz tudo que a Igreja Católica
mandava fazer, né? Me batizei, criança, me crismei, fiz tudo. Fui até professora de catequese. Mas, assim, dentro da minha alma era um vazio que não preenchia. E quando ela começou a pregar a palavra de Deus, eu comecei a alimentar dentro do meu coração uma esperança, uma, uma, um desejo de conhecer mais de perto esse Jesus. Então, aí eu fiz, né, tudo que a Igreja Católica, que era dentro do procedimento deles, eu me batizei, ainda bebê, né, fiz primeira comunhão, me crismei, fui professora de catequese, inclusive, mas o vazio continuava dentro de mim, né? Então, assim, quando eu estava junto com outras pessoas, estava tudo bem. Eu fazia todo mundo rir, mas eu não podia ficar só, em nenhum momento. Era uma tristeza muito grande, eu chorava muito. E como, né, já falei, pensei, inclusive, em tirar minha vida algumas vezes. Eu achava que não fazia sentido. Mas quando essa colega ela começou a pregar o evangelho para a gente, e quando ela viu que eu estava realmente muito carente, eu estava dando mais atenção, ela investiu em mim. Ela começou a investir, ela me convidou para fazer estudos com ela. E eu fui porque o meu coração estava aberto. Porém, eu era muito presa, eu era assim, aquela adolescente que não podia sair, né? O meu pai era aquele pai muito ciumento, aquele pai que protegia, super protegia. Então, assim, eu fui algumas vezes num domingo à tarde e eu me lembro de um dia em especial que eu fui para um estudo com ela e quando eu voltei, minha mãe também era da Igreja Católica, né, da Renovação Carismática, e ela estava me esperando para ir para a igreja com ela. E eu cheguei um pouco atrasada, e eu me lembro que ela brigou muito comigo nesse dia. E aí eu disse para ela, eu disse, mãe, eu vou ser crente, eu quero ser crente. E na hora ela não aceitou, não entendeu, né? E me falou umas coisas que me feriam um pouco. Hoje eu entendo completamente, né? Eu entendo porque ela também não tinha esclarecimento da verdade. Então, assim, ela brigou comigo e eu dei uma desanimada, porque eu falei, poxa, como que eu vou para a igreja, né? E assim, sem sozinha, não tem como eu ir para a igreja. E a gente assistia muito um programa que tinha na rádio. Daqui, na época, só tinha a rádio Vale Aprazível. Na época, era essa rádio. É da minha época também. E o pastor Isaac, que era o pastor, meu primeiro pastor. Pastor da igreja que hoje eu congrego, que é o pastor Alessio, né? Que Sim, foi o sim. pastor que ficou após a saída do pastor, Substituiu. substituiu o pastor Isaac. E ele tinha um programa na rádio, aos domingos pela manhã. E mesmo minha mãe sendo católica, ela gostava muito do programa, né? Gostava muito do pastor Isaac, e a gente ouvia o programa. E eu já sabia que eu tinha um problema de saúde, né? Na época, assim, eu fiz tudo sozinha, porque medo de falar para a mãe, que a mãe ia brigar. E aí eu fiz os exames sozinha e eu descobri que eu estava com cisto no ovário. E assim, hoje é uma coisa comum, mas Sim, há mais de 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, isso era assustador, né? Sim. Você não sabia o que era. Então, assim, quando eu descobri, eu fiquei muito triste. Conversei com a mãe de uma colega minha e ela me orientou. Ela falou, não, vamos... a doutora vai orientar, você vai fazer o tratamento, não é nada demais. Mas eu ficava mais triste ainda. Eu fiquei ainda mais... Né? Se fosse hoje, talvez a gente dissesse, eu estava depressiva. Mas naquela época não tinha muito isso, então eu não sei nem que termo dar. Mas, e aí eu comecei. Aí minha amiga, ela falava assim para mim, tu tem Bíblia? E eu era católica, mas eu não tinha Bíblia. Eu não tinha. Minha mãe tinha uma Bíblia muito velhinha, faltando até algumas folhas, né? E lá tinha um Velho Testamento que o Telegídio distribuiu na época que eles fizeram um aniversário. E eu nem sabia que aquilo era uma Bíblia. E aí ela tinha um. E ela disse, isso aqui é uma Bíblia, mulher, pode ler. E eu comecei a ler a Bíblia. E o Senhor foi se revelando para mim mesma. Então, assim, um domingo... Eu sou muito chorona, viu, gente? Pode ficar à vontade. Em um domingo desses, assim, a gente estava ouvindo o programa na rádio e o pastor Isaac, ele era muito usado em cura. E ele falou assim, ele disse, olha, coloca um copo com água em cima do rádio, eu vou orar. E se você tiver fé, eu sei que não foi a água, foi a minha fé, foi o meu Deus. Mas ele disse, coloque, eu vou orar. E se você crer, Deus pode lhe curar. E parecia que estava só eu e o pastor, como estamos nós aqui. E eu, mesmo assim, muito leiga, sem conhecer nada, eu fui correndo na cozinha, né? Peguei o copo, coloquei lá, irmã, e acredite, quando eu tomei a água,
Era como se aquela água ela tivesse saindo, assim, um refrigério dentro da minha alma, dentro do meu corpo. E no dia seguinte eu coloquei o cisto para fora. Glória a Deus. Fiquei curada. Para a glória de Deus, fiquei curada. Deus E aí eu tremendo. falei, eu quero ser crente da igreja do pastor Isaac. Glória a Eu quero ser Deus. crente da igreja dele. Só que meu pai não deixava sair, né? Eu não podia sair de noite. E aí a moça que nos auxiliava em casa era da igreja dele, né? Então eu comecei ela disse, não, tu vai comigo. E aí eu comecei a ir com ela e meu irmão mais novo, né? E eu comecei, que ele na época ele ainda era assim, meio que adolescente, aí meu pai deixava porque ele ia comigo. Então eu comecei a ir para a igreja. E no dia, exatamente no dia que eu fiz 17 anos, eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como Glória a Salvador da minha vida. Deus, glória a Exatamente no dia Deus. do meu aniversário. Foi uma quarta-feira, um dia de culto, Glória e eu fiz uma aliança com Cristo. E assim, passei por muitas lutas, né? Porque só eu na família cristã, mas minha mãe também, ela tinha muitos problemas de saúde. E eu comecei logo a frequentar o ciclo de oração da igreja, né? Eu sempre falo isso, eu nasci no fogo, eu cresci no fogo, eu gosto de ciclo de oração. E eu louvo a Deus porque hoje eu estou como a segunda do ciclo de oração. Deus E lindo. foi uma promessa que Deus me fez assim que eu me converti. O Senhor me lindo. falou que eu seria dirigente de ciclo de oração. Então, é mais uma promessa de Deus se cumprindo na minha vida. E eu glorifico muito a Deus. Então, assim, eu mergulhei no ciclo de oração, eu orava com as irmãs, eu buscava, eu ia para a escola com fome, porque eu descia cedo para ficar no ciclo de oração, ia para a escola depois. E eu comecei a falar para minha mãe que era para ela ir para a igreja, para o ciclo de oração, que Jesus ia curar ela, que o Senhor tinha uma obra na vida dela, e ela recebeu aquilo e ela foi. Glória a E Deus também fez uma obra na vida dela. Meu Deus. Ela se rendeu a Cristo e aí nós ficamos mais fortes, né? Porque agora éramos eu e ela. Então, assim, e o Senhor, ele falava muito comigo acerca de meu pai. Deus, ele falou comigo que em um leito, em um momento muito difícil da vida dele, ele ia me pedir para orar e ele ia fazer uma aliança com Cristo. E eu passei, irmã, mais de 20 anos orando por esse momento. Cada dia que acontecia, cada época que acontecia alguma dificuldade, eu dizia, vai ser agora. E não foi. E quando, no período da pandemia, em 2021, como ele fumou muito, né, a vida toda, ele começou a ter problemas respiratórios. E eu já não estava mais trabalhando no comércio, eu já estava em casa, já tinha montado meu ateliê e estava trabalhando em casa. E meu principal objetivo era esse, cuidar mais da minha família, ficar mais perto de meu pai. E um dia ele começou a sentir muita falta de ar. E eu fui com ele para o hospital e ele não voltou mais. Assim, de lá, né, ele descobriu que a falta de ar dele, ele já tinha tido Covid, a gente não soube, foi assintomático, né? E agravou muito o quadro respiratório dele, ele foi transferido, na época muita dificuldade, mas ele foi transferido para o hospital de Ilhéus, ficou 33 dias lá, internado. Mas antes dele ir, ele ficou na UPA, no entroncamento, e eu orei ao Senhor, e eu disse, Deus, na hora que ele ainda estava aqui no hospital, com muita dificuldade de respirar, ele disse, eu vou morrer. Eu disse, não vai não, pai. O Senhor vai voltar, a gente vai fazer um culto de ação de graças. O Senhor entende que só Jesus salva e que Ele tem algo preparado para a sua vida. O Senhor aceita Jesus como seu Salvador. Ele disse, eu aceito, minha filha. Glória a Deus. E eu já fiquei feliz, porque ele estava consciente e ele, né, fez essa aliança com Cristo. E ele foi levado para a UPA e ficou lá, e aquela pandemia, né, aquela coisa de pandemia. Aí no dia seguinte, aguardando para ser transferido, aí a moça, muito gentil, que trabalhava lá, muito humana, ela falou, olha, eu posso permitir a entrada de alguém. A gente vai proteger e aí eu posso permitir a entrada de alguém. Aí todo mundo da minha família que estava lá, e eu disse, eu vou, porque eu sabia que eu tinha uma missão lá. E o Senhor já tinha ministrado no meu coração, o Senhor já tinha dito para mim, ele não vai voltar. E eu entrei naquela sala, né, na semi-UTI de Covid,
E ele estava lá, deitadinho. Ele, por que que eu ainda estou aqui? Não só é uma falta de ar. Eu falei, pai, mas o senhor vai precisar fazer um tratamento, então o senhor vai ser transferido. Aí preguei o evangelho para ele, perguntei a ele se ele entendia que só Jesus era o caminho e que só Jesus podia salvar ele. Ele disse, eu entendo, minha filha. Eu disse, então eu quero que o senhor confesse. Fale junto comigo. E ele confessou. Fez uma aliança com Cristo no leito de dor, consciente. E aí ele me pediu para orar por ele. E se cumpriu, né? Cumprindo o que Deus E ele havia aceitou posto no seu Jesus coração. naquele dia. Aí ele ficou internado 33 dias. E eu fui me despedir dele na UTI do Covid. Os médicos permitiram que eu entrasse na UTI do Covid. Me despedi dele, falei para ele, eu falei, painho, vá em paz. A gente se encontra na glória. Meu Deus. E aí eu estava em Ilhéus, quando eu cheguei aqui, aí a gente recebeu a notícia à noite que ele tinha partido. Então, assim, isso marcou muito a minha vida, né? Mas no decorrer dessa história toda, porque isso só tem 4 anos, eu tive muitas experiências grandiosas com Deus, assim, de cura, de providência, de socorro de Deus na minha vida. Inclusive, eu era estéril, né? Eu não podia ter filhos. E isso era uma coisa que me deixava muito triste. Eu sempre dizia, se eu morresse sem ter filhos, eu vou ser uma mulher frustrada. E eu chorava muito, porque eu, né, questionava de Deus, assim como Jó. Em algum momento, Jó, ele questionou, ele falou, Senhor, por que que tu não permitiu que eu morresse ainda no ventre da minha mãe? As queixas de Né? Jó, As né? queixas de Jó, né? Ele lamentou o dia do seu nascimento. Então, nós Sim, somos sim. humanos, Iguais. somos imperfeitos. E em alguns momentos eu dizia, mas Senhor, eu faço a tua obra. Eu vejo tantas meninas aí, adolescentes que engravidam, e eu, Senhor, eu te peço tanto por um filho, eu quero um filho, né? E orava, e chorava, e fazia campanhas. E um dia o Senhor usou uma irmã, um dia que eu estava muito aflita. O Senhor usou uma irmã e ela falou assim para mim, ela disse, Lisa, eu vejo Deus, eu vejo uma rosa desabrochando. Deus vai abrir o teu ventre, a tua madre. Aí eu chorei, né? Glorifiquei a Deus, fiquei assim na expectativa, né? Quando é que vai ser? Como é que vai ser? E nós fomos para um congresso de jovens em Jequié. Sim. Eu ainda fazia parte, né, da mocidade. Eu era casada, mas eu já fazia parte ainda do grupo de jovens. Nós fomos para esse congresso de jovens e foi tremendo, irmão, o que Deus fez lá. Todo mundo que participou daquele congresso foi impactado e tem alguma experiência desse congresso para contar. Foi algo grandioso, assim, algo poderoso mesmo. E eu conversei muito com o pastor, porque eu era ministra de louvor na época, o pastor presidente, né, da igreja. A gente conversou muito, mas não falamos de nada acerca de intimidade, de ter filho, de não ter, de se já tinha, se não tinha, nada disso. E no último dia ele me chamou e ele disse, o carro já estava ligado para a gente vir embora. As coisas da gente já estavam no ônibus. E ele me chamou, e todo mundo da igreja sabia desse desejo meu, né, de ter filho. E ele me chamou, ele disse, Lisa, Deus me mostra você do mesmo jeito que eu estou te vendo por fora, eu estou te vendo por dentro. O Senhor vai fazer uma cirurgia, e tem uma mancha escura no seu útero, e isso está impedindo de você engravidar. Você crê que Deus ele pode te curar agora? Eu disse, eu creio, pastor. E eu, irmã, eu tive tanta fé, sabe? Eu disse, eu creio, pastor, que Deus ele pode me curar. E aí a igreja toda glorificando ao Senhor, né, pelo mover do Espírito. E ele orou por mim e 15 dias depois eu engravidei. Meu Deus. Meu filho primogênito, Deus me deu um filho varão, que tem 25 anos, né, vai fazer 25 anos. E depois me deu uma menina, porque eu Deus sempre quis ter lindo, uma menina, dupla uma filha honra. mulher, que é uma bênção na minha vida, né, a minha Sara. E assim, eu tenho tanta coisa boa, irmã, sabe, para falar de Deus. Ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, assim, ele mudou completamente a minha vida. Se ele não tivesse me alcançado, certamente eu não estaria mais aqui, né? Porque a gente passa Compreendo. por muitas fases na nossa vida e o inimigo, ele luta para tentar nos tirar do propósito que Sim, Deus sim, tem para nós. E assim, eu experimentei muitas coisas grandiosas de Deus na minha vida. E tudo que eu tenho para dizer é isso, assim, sabe? Se você ainda não tem uma aliança com Cristo, faça depressa, corra depressa, leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus.
Sabe? Pode ser que você esteja esperando alguém chegar para você e dizer: "Ah, Deus mandou eu te falar isso", mas a palavra de Deus é a maior fonte da revelação de Deus diretamente para você. Então leia a Bíblia, sabe? Talvez você diga assim: "Mas eu leio, eu não entendo". Peça ao Espírito Santo de Deus para te dar revelação, para abrir a tua mente, para falar contigo, porque o Senhor ele vai se revelar para você de uma forma grandiosa. A gente está vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. Estamos vendo os sinais se cumprindo. As coisas estão apertando cada dia mais. As dificuldades estão vindo, as guerras aumentando, né? Os valores invertidos. Uma série de acontecimentos catastróficos que nos levam a entender que Jesus está voltando. E ele está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do seu Filho. Então, você que está me ouvindo, se você ainda não tem uma aliança com Cristo, faça uma aliança com Ele, corra depressa para os braços dele. Ele tem um propósito na tua vida. Eu não conheço você, eu não sei o que passa com você, mas o Senhor, Ele te conhece. Ele te sonda. Ele sabe o que se passa no mais profundo do teu ser. Talvez você seja um adolescente, um jovem, como eu fui um dia. Talvez você esteja até pensando em tirar a tua vida. Mas o sangue de Jesus hoje te alcança. E o Senhor corta laços de morte hoje. Eu sinto a presença de Deus aqui, repreendendo obras do inimigo que queriam ceifar vidas de adolescentes, de jovens, querendo destruir você. Mas Jesus te alcança hoje. Jesus te ama, te chama e te quer. Abra o teu coração, não importa como é que você está. Talvez você diga: "Ô, irmã, eu estou drogado, Jesus não me ama assim não. Ô, irmã, eu estou aqui vivendo uma vida errada, fazendo coisas erradas". Ele te ama do jeito que você é. Venha como você está e Ele vai mudar a história da tua vida, como Ele mudou a história da minha vida. Se nós ficássemos aqui a noite toda, não daria para contar tudo o que o Senhor já fez na minha vida, mas eu resumi um pouquinho de coisas grandiosas que Ele fez. E eu tenho certeza que o Senhor ele quer te alcançar, quer te libertar, quer te transformar e quer fazer de você uma nova criatura. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz assim, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e é apta para discernir as intenções do nosso coração. Vai até a divisão das juntas e medulas. Então, só quem tem esse poder, irmã, é Deus. Só quem tem o poder de sondar, esquadrinhar o nosso coração é Ele. Por mais que você sente diante de um profissional de saúde e você relate tudo, mas ele não tem o poder de filmar a tua alma, de acessar a tua alma, de separar o que é inseparável. O psicológico, né? Sim. Do físico. Do Né? físico. Ele chega lá, é só o físico. Não, é que você tem dor aqui, mas ele não. Ele sabe o físico, ele sabe o da mente, ele sabe o da alma. Isso. Ele divide, trata cada um independentemente. Exatamente. Né, só ele faz isso. Só ele que pode fazer isso. Então, assim, ele é maravilhoso, ele é grandioso e o amor dele é imensurável, né? É tanto que a palavra diz que ele deu seu filho ao mundo, né, para morrer em nosso lugar. Jesus já pagou o preço por nós. Então, assim, eu sou muito grata, não tenho nem palavras para agradecer a Ele, porque Ele me alcançou. Quem estava perdida fui eu, né? Às vezes a gente fala assim, eu encontrei Jesus. Não, quem me encontrou foi Ele. Quem estava perdida era eu. Éramos nós, mas Ele nos alcançou, né? Ele nos chamou, nos escolheu. Então, assim, eu sou muito grata a Deus e eu sempre digo ao Senhor, eu sou cheia de falhas, sou imperfeitas, mas a cada dia buscando do Senhor santificação, porque a palavra diz, né, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, tudo isso é feito, toda essa obra, quem faz é o Espírito de Deus, através da palavra. Através da palavra. Coisa maravilhosa. Eu falei que ela tem conteúdo. Glória a Deus. A glória é toda dele. Missionária, nós havíamos falado um pouquinho aqui em off e gostaria que, se possível, que a missionária abordasse um pouquinho, que ela também é empreendedora, né, missionária? Fala aí um pouquinho para essas mulheres de Deus, essas mulheres aí do Salmo não, né? De Eclesiastes 31. Sim, mulheres virtuosas, mulheres empreendedoras. Faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali. Isso, Fala um pouquinho. As mulheres do nosso tempo é assim, né, irmãs? A gente se divide
né? Muito, para poder Sim. dar conta. A gente precisa ser mãe, né? Ser esposa, tem um ministério, tem uma série de ocupações durante Sim. o nosso dia. Mas eu falo sempre isso para as mulheres com quem eu converso. Eu digo, ó, tire inegociavelmente um tempo todos os dias para você ler a palavra Sim. e para você orar. Porque sem oração e sem leitura da palavra, a gente não vai conseguir subsistir nesse tempo, resistir a esse tempo. Verdade. É por isso que tem muitos entre nós, né? Fracos, doentes, frios na fé. Porque vão levando a vida naquela correria de trabalho. Eu não negocio, irmãos. Eu estou falando isso para vocês e o Senhor é minha testemunha. Eu não negocio o meu tempo com o Senhor. Amém. Eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho 2 filhos na faculdade ainda. Mas, assim, eu montei um ateliê na minha casa quando estava ainda na época da pandemia. Nós estávamos falando sobre Uhum. isso. E nesse período, é um período que eu quis ficar um pouco mais com minha família. Eu resolvi trabalhar em casa. E num desses dias, né, trabalhando em casa, o Senhor falou comigo. Né? O Senhor falou tremendamente comigo. O Senhor disse, come e bebe. Alimenta-te, porque eu vou enviar muitas mulheres. E eu não estou falando isso aqui para minha glória, porque eu não sou se nada. preocupe. Eu não tenho nada se o Senhor não nos der, né? Nada Sim, temos se do céu é não nos for verdade. dado. Mas de lá para cá, irmã, Deus tem trazido, né, algumas mulheres. E pela misericórdia dele, a gente aconselha. E ao mesmo tempo que o Senhor trabalha na vida delas através da minha vida, também trabalha na minha vida através da vida delas. Então é uma troca de experiências, né? É uma troca de informações. E assim, a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar sim, a gente precisa ter nossas responsabilidades financeiras, nós temos obrigações, mas o nosso principal objetivo é buscar primeiro o reino dos céus. Primeiro, buscar o Senhor. E as demais coisas ele vai acrescentando, né? Então, eu não negligencio isso. Por exemplo, quarta-feira, nós temos o ciclo de oração na nossa igreja, que é das 10 da manhã até as 13 horas. Então, eu não tenho um compromisso com ninguém dia de quarta-feira. Com o trabalho, né? Só se fosse algo vital, alguma coisa que não tenha como você negociar. Mas, fora isso, meu compromisso é estar orando na igreja com as irmãs, as intercessoras do ciclo de oração. E é isso que nos sustenta, na verdade, né? verdade. É isso que nos fortalece. Então, é isso, mulheres empreendedoras, né? Que têm a vida muito corrida, as que trabalham fora também, de alguma outra forma, não negocie o seu tempo com Deus. Porque sem isso, a gente não vai conseguir força para organizar mais nada, irmã. Verdade, Não missionária. adianta, bagunça tudo. Bagunça tudo. Se a gente não buscar a direção de Deus, irmã, bagunça tudo. E aí as coisas começam a tomar proporções erradas, né? Verdade, é Aí às verdade. vezes começa a vir a desordem na família, os filhos começam às vezes a se perder, ficarem Verdade. desorientados. E eu sempre falo isso, de que adianta a gente ganhar tudo aqui na terra, ter tudo que a gente gostaria de ter, né? O melhor carro, o melhor celular, correndo tanto atrás de tanta coisa e negligenciando em casa com os nossos filhos, com o nosso esposo, Verdade. com os afazeres do nosso lar. Verdade, O Senhor nos missionária. chamou para isso, para Meu sermos Deus. ajudadoras dos nossos esposos. Amém, amém. Nosso púlpito, Primeiro é a casa. primeiro é a nossa casa. É lá dentro Glória a que a Deus. gente precisa começar. Amém, Né? amém. Então, por isso que muitos filhos, às vezes, têm se perdido, muitos jovens têm se distanciado, porque não tem a presença da mãe ali para orientar, para ver o que está fazendo. Pra você ter ideia, minha filha ela tem 22 anos e até hoje, quando ela vai sair para algum lugar, a gente, mesmo morando em Jequié, que ela mora hoje em outra cidade, estuda lá e trabalha, mas a gente está sempre nessa conexão. Pendente. Né? Mãe, a senhora acha o quê? Isso aqui. Se eu disser para ela, não use isso, não saia desse jeito, não faça assim, ela não Glória a faz. Deus. Então, assim, eu procuro, você tá fazendo o quê? Você tá onde? Tá com quem? Com quem você está conversando? A gente perdeu isso, irmã. É verdade. Né? A missionária. gente perdeu, as mães perderam um pouco disso. Então, é um tempo de resgate, né? Amém. Nós vamos ter um congresso de mulheres agora no mês de julho na nossa igreja, onde o tema é justamente esse, mulheres posicionadas para esse tempo. Então, assim, é um tempo difícil. É um tempo em que a gente quer ter sempre o melhor. Nunca está satisfeito, a gente quer ter sempre mais. Mas o Senhor não nos chamou para isso. Glória a Deus. O Senhor nos chamou para estarmos posicionadas nele, Glória a Deus. para fazer a obra dele, a vontade Glória a Deus. dele. E entendermos que o nosso ministério começa na nossa casa, É verdade. no nosso lar.
Não adianta. Eu posso não ter, hoje eu sempre digo isso, eu posso não ter tudo que eu quero, que eu gostaria, mas eu tenho tudo que eu preciso. Não me falta nada. Glória a Deus. E eu sempre digo, Senhor, que nunca me falte a tua presença na minha vida. Que é o principal. Que é né, o principal. missionário? O resto, a gente corre atrás, irmã. vai não é sendo añadido, né? É, o resto Vai o Senhor vai sendo- acrescentando e a gente vai É fazendo. verdade, porque nesse tempo aqui, um ponto que a missionária Lisa colocou, e para nós mulheres, porque hoje aqui, né, a convidada é mulher, então estamos aqui nesse contexto feminino, e nesse mundo empreendedor, missionária, e a mulher está muito fora de casa, na verdade, né? Na verdade, a mulher ganha, às vezes, tão bem quanto o seu esposo, Sim. ou até Mais. ultrapassa, mas tem a situação que não é errado, a gente não está falando aqui disso. Sim, se a não, mulher, não. se a mulher foi mais abençoada, Sim. né, no seu salário, no seu lado Amém. financeiro, Glória a Deus. contando que seu esposo continue Isso. sendo... Só né, não pode nem querer por mandar, isso não ela inverter é os lugares na cabeça, casa, porque né? ela ganha mais, ela continua sendo coluna, cabeça, Isso. sacerdote É o é marido. o homem. Isso não É. faz dela, né, Isso. ultrapassar somos a o seu ajudadora, limite, né? a ajudadora, independentemente de qualquer coisa. Então, nós perdemos realmente isso, né, de querermos mais e mais consumismo, porque quanto mais a gente compra, mais quer comprar. Isso. A gente tem hoje a internet, que antes nós comprávamos, para comprar íamos na loja, mas hoje com um clique Tudo a gente muito já, fácil. né, já tem o que a gente Verdade. quer, o mundo, né? A gente vê no outro país e já chega aqui onde a gente Sim. quer. Então, assim, nós somos incentivadas a esse consumismo. E aí colocamos os filhos na escola, deixamos aí, né, em todas lá na Espanha, por exemplo, então tem, eu creio que aqui também tem colégios assim, que tem várias atividades para depois das classes. Sim. Né? Pode ter aula de dança, pode ter uma coisa e outra, e tem mães que deixam os filhos o dia O dia inteiro. Eu As falo, crianças "Meu já são Deus, mas muito pra quê?" sobrecarregadas. Muito sobrecarregadas. Né? Não E brincam mais, não tem sabe o que é mais ser criança. convivência É como a de irmã falou, família. é aula de balé, ou então é aula de natação, é Preenche aula disso, todo é aula o dia da daquilo. criança. E preenche Pra tudo, a criança não preencher tem o tempo de dia e brincar. não ter tempo com a família. Aí a mãe chega em casa já cansada e ainda tem que fazer algumas coisas em casa. Exatamente. Aí dá o celular para a criança ficar quieta ser- lá, para dar tempo ela Exatamente. fazer. Quem está educando os nossos filhos, irmã? Exatamente. Quem está educando é a internet. Exatamente. A gente não missionária. tem noção do que está acontecendo, né? Exatamente. Da proporção que isso está tomando. Então, por isso que a gente precisa ficar atenta. Nós, mulheres de Deus, precisamos estar atentas a isso. Não adianta a gente fazer tudo lindo lá fora, dar o nosso melhor. É claro que nós temos que dar o nosso Sim. melhor, sim, em tudo que nós formos fazer. Mas é tudo em vão se for dado o nosso melhor lá fora e dentro da nossa casa nós estivermos sendo negligentes. Missionária, eu assisti um testemunho, que eu também amo testemunho, né? Não é só aqui no podcast, no Pod Cristão, mas eu assisti um testemunho e algo me chamou a atenção, né? Foi um dos testemunhos mais, assim, até chocantes, porque esses pais acabaram perdendo mesmo os 2 filhos, né? Sim. Deus retirou em um acidente, algo assim bem trágico, para chamar a atenção deles. E ela falou o seguinte, né? Depois que ela reconheceu, né? Eles vieram para o Senhor, Sim. então eles ali já no Senhor, eles falando, né, com a sabedoria do Senhor, Sim. eles falaram, gente, os pais de hoje, eles colocam os filhos em várias atividades para ter mais tempo, às vezes, para passear com o cachorro. Sim. Não é verdade? Verdade. Como estão os valores da família, como estão os valores dos nossos filhos, essa questão do celular, que é algo, até na igreja, missionária. Até na né? igreja. Muitas mães, muitos Isso. pais, para que o filho, né, Fique não esteja aí quieto, se né? movendo, não, toma o É. celular. Então, a criança não está mais É. ali absorvendo. Eu falo sempre isso, sabe? Assim, tanto os meus filhos como as crianças que foram criadas também na minha época. A esposa do pastor também, na mesma época, meu filho nasceu uma semana antes dos filhos dela, né? A gente até brinca, porque ela estava nesse congresso também que eu estava. E a gente até brinca com isso, né? Que a minha bênção foi tão grande, só que ela pegou uma porção dobrada. E aí ela engravidou de gêmeos. Meu Deus. Então, assim, os filhos da gente têm a mesma idade, né? O meu nasceu dia 26 e o dela nasceu dia 31. E a gente sempre brinca, tanto os meus, como os dela, como de outras irmãs da nossa geração. Nossos filhos foram criados na igreja, sentadinhos do nosso lado. Não tinha Exatamente. celular, Não. né? Não tinha salinha de Não. criança. Não. Eles eram criados ali, sentadinhos. Eles Exatamente. participavam do culto, do ambiente de culto. Eles Exatamente. cresceram assim, né? Aí hoje as mães vão para a igreja e levam um monte de brinquedo, Pra um entreter o monte de filho. comida, ou então dá celular, e aí as crianças ficam desatentas, correndo no meio da igreja.
E parece que as mães, elas não estão percebendo isso, né? Ou salinhas de igrejas também que estão preparadas com brinquedos para Brinquedos, criança. é. Não está Algumas, mais com a né? Bíblia. Sim, Não sim. tem mais aquele Né? foco, né, de Exatamente. levar e O ensinar as evangelho crianças de a fato. criança, porque para isso, né, estamos, né? Para isso está a Estamos, igreja. isso, Para estarmos lá e sermos isso. orientados, né, Ensinar o os nossos menino no filhos caminho que deve caminho, andar, exatamente, né? que deve andar, missionária. Isso, Algo muito importante. é verdade. Eu glorifico a Deus porque o Senhor nos deu essa oportunidade, né, de criar nessa geração, criarmos os nossos filhos na igreja, participando do culto mesmo. Minha filha, por exemplo, ela foi ter um celular contra a minha vontade, porque ela ganhou de presente de um Entendo. tio. Ela foi ter um celular, ela já tinha 13 anos. Aí hoje você vê as crianças de 2 anos, elas sabem Já com mexer em tudo, celular. já com o celular. Mais do que nós adultos, Mais do que né? nós adultos, né? Funções que a gente Então, nem assim, onde sabe é pra que que está o serve. erro, né, irmã? Às vezes a gente Em se nós queixa mesmos. tanto, né? Em nós A gente se mesmos. queixa porque o mundo está assim, porque a igreja às vezes está assim, porque os jovens hoje estão assim, mas a culpa é de quem? Né? Será que nós, né, os mais velhos, estamos fazendo a nossa parte? Né? Porque a Bíblia fala lá em Tito, né? Os Ensinando. mais velhos ensinem os mais Ensinem os novos. mais Será que novos. nós estamos, de fato, ensinando? Né? Então, assim, eu creio que é um tempo onde o Senhor está nos Verdade. reposicionando. E Provérbios, ele fala ensina o menino, ele não diz Sim, ensina o adulto. o adulto é né? um menino. Às vezes a gente faz a coisa mal, né? Não ensina bem, e aí depois quer tentar ensinar, Isso. mas a Bíblia diz é o menino, É né? o Que é a menino. massinha que tem que ser Desde modelada. pequenininho. Porque crescido já está Isso, modelado. já está modelado. Então é complicado. É né? verdade. Missionária, a gente sabe, né? Que já falamos aqui, ela também, que ela está como dirigente do ciclo de oração. E fala para nós aqui como foi a experiência, porque foi uma promessa também cumprida. Foi uma promessa. Né? Foi uma promessa de mais de 20 anos, assim, né? Quando eu entrei na igreja, assim, eu me dediquei muitíssimo. Assim, eu me entreguei completamente ao Senhor, né? Porque eu precisava me curar de tudo aquilo que eu vinha trazendo, né? E eu mergulhei muito, eu lia muita Bíblia, né? Nessa época nós tínhamos muito monte, nós íamos muito para os montes, né? Orar, então a gente orava muito nos montes, fazíamos muitas vigílias na igreja, e eu orava muito ao Senhor, e o Senhor sempre, pela misericórdia dele, sempre usou pessoas para falar comigo, e falou muito comigo, particularmente na palavra. Muito. Deus se revelava de uma forma tão linda para mim na palavra, e eu ficava às vezes sem entender, assim, né? Muito emocionada, eu chorava muito. E o Senhor me fez a promessa de que eu seria dirigente de círculo de oração, né? Então passaram-se os anos, eu passei por algumas dificuldades na minha vida, né? Muitas lutas, muitos obstáculos, muitas coisas aconteceram, e no início, no finalzinho do ano passado, né, de 2024, o pastor Alessio, né, que é o meu pastor, ele me chamou e tivemos uma conversa, e ele falou assim: irmã, eu preciso de alguém para colocar como a segunda, né, porque a primeira é a esposa dele, missionária Zoraide. Lá na nossa igreja não é pastora, lá é missionária. Lá, a missionária Zoraide, ele falou: eu preciso de alguém para colocar com a missionária Zoraide, e eu quero colocar a irmã. E aí eu chorei na hora, né? Lembrei da promessa de 20 anos e glorifiquei a Deus, glorifiquei muito ao Senhor e disse: amém, pastor, eu estou aqui, eis-me aqui, né? E pela misericórdia de Deus a gente tem feito um trabalho, é um trabalho assim árduo, porque é um trabalho de oração, né? Sim. Vai pessoas de todo jeito para lá, né? Para receber a oração. E com isso a gente sente a responsabilidade ainda maior de buscar mais, de orar mais, né? De aconselhamento, de imposição de mãos. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Às vezes Não pode ir de qualquer acontece maneira, né, muitas missionária? coisas, é inesperado. É, assim, o que vai acontecer no ciclo de oração é meio que inesperado, a gente não sabe, né? Porque vai pessoas de todas as formas, né? Pessoas aflitas, pessoas enfermas fisicamente, emocionalmente, pessoas precisando de uma porta de emprego, pessoas totalmente destruídas, a vida toda destruída. Então, a gente precisa estar ali na palavra, para ter sempre uma palavra para transmitir, para estar orando, pegando, como intercessoras mesmo, abraçando essas pessoas, a causa dessas pessoas e fazendo a nossa obrigação, que é anunciar a palavra, né? E Glória a orar Deus, por essas o obreiro pessoas. tem que estar É, preparado preparado. para toda boa obra. O tempo E todo. a maneira do servo se preparar é É. com a palavra, com a Manejando oração, bem a palavra de Deus. manejando bem a É palavra. a palavra de Deus. E outra coisa que a missionária falou aqui, pegando esse ganchinho aqui da palavra,
ela falou sobre a necessidade da gente separar o tempo. Sim. A irmã falou aqui sobre a necessidade de não negociar isso. Porque nós, mulheres, já amanhecemos e já vamos muitas vezes para o Isso. fogão, vamos ali ó, já recorrendo coisas da casa. A gente já amanhece o dia e já vamos, né? Pega aqui uma Isso. meia, pega aqui uma toalha, muitas vezes. Inclusive, eu queria até abrir um parêntese para falar sobre isso, porque é bem difícil hoje a gente, no nosso tempo de hoje, muitas mulheres acham até, tipo assim, e são criticadas, inclusive, por ficar em casa, Sim. né? E eu até postei algo no meu status essa semana que falei sobre isso. Falei, ficar em casa não é falta de ambição, é missão. É missão. Né? Que E tem bonito. muitas mulheres que elas se sentem, às vezes, até inferiores por conta disso, né? E justamente porque sofrem uma pressão, uma crítica muito grande de outras mulheres que Outras saem para trabalhar, ideologias. outras ideologias, né? Não, mas Sim, a sim, mulher sim. tem que trabalhar fora, a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ter o dinheiro dela. Então, eu converso com algumas mulheres que elas se sentem oprimidas com isso. E eu sempre falo, digo, irmã, a melhor parte foi te dada, mulher. Não deixa ninguém tirar isso de Verdade. tu, não. Pegar peso pra quê? Brigar Pega pra peso pegar pra quê, peso. mulher? Não, Fica na tua casa, igualar, cuida do né? teu marido, cuida dos teus filhos, aproveita o tempo que você tem. É um privilégio, irmã, de cuidar, poder fazer né? isso, cuidar daquilo que o Senhor te deu, sabe? Não tô também com isso dizendo que as outras Não posso, têm que estão menor valor erradas. por isso, não. A gente sabe que tem mulheres guerreiras Verdade. que acordam de manhã muito cedo, ajeitam as coisas da casa, sai, trabalha fora, 8 horas, 10 horas, ainda estão na igreja, né? Ainda participam das coisas, são também guerreiras, né? Verdade. A gente só precisa ter cuidado nesses dois contextos Para o para a extremo, gente né? Pra não entrar ir nos para os extremos. extremos, né? E para a gente não negociar o nosso tempo com Cristo. Não negociar. Precisamos entender isso. A gente precisa, porque se a gente não orar, se a gente não tiver uma vida de Palavra. comunhão, de palavra, de busca, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, é inegociável o tempo com o Senhor. Eu tenho um discipulador, porque eu me converti aqui no Brasil, eu já moro fora há 20 anos, e Deus usou, assim, né, um jovem. Hoje, inclusive, eu falei com ele, é pastor, advogado, e se Deus quiser, ele vai estar aqui, mora em Salvador e vai estar aqui também, Sim. para estar testemunhando, e Deus usou muito, né, na época, esse rapaz, né, esse jovem, que eu era até mais velha que ele, mas era Sim. como se fosse o meu pai, né, eu considero o meu pai na fé. Deus de verdade usou o caráter daquele servo, Deus usou, assim, o amor que ele tinha pela palavra. E ele foi um dos meus discipuladores, não só meu, mas de outros jovens ali da Igreja Batista Colinas de Pituaçu, em Salvador. Um abraço para o pastor Helder Monteiro, meu primeiro pastor oficial, depois que eu me converti ao Senhor. E ele, como discipulador, ele era um homem de Bíblia, né? Um homem de Deus, uma Sim. referência, apesar da pouca idade que tinha na época missionária. E ele tinha a frase, né? Bordão, né? Que Sim. fala aqui no Brasil. Sim. Ele sempre repetia, gente, Bíblia e oração. Saco vazio não fica, Não de, fica pé. de pé. E isso marcou a minha vida. Sim. Eu digo, ele era o Elias e eu o Eliseu. Eu era assim, aprendiz, eu absorvia Sim. tudo. Eu via ele, não só o que ele fazia, mas o que acontecia pela fé, pela espiritualidade que ele tinha, Sim. uma comunhão incrível com Deus. É um menino assim também cercado, né, cheio de bagagem do que Deus fez na vida dele, da maneira como ele se relacionava com Deus. Porque a palavra diz que quem busca, né, encontra, né, que quem bate, aquele a que porta bate, se lhe abre. Então, se você não buscar, se você, né, Isso. missionária, não bater na porta, não vai abrir. Não vai Né? abrir. E a gente pode enquadrar esse versículo aqui na palavra do Senhor. Sim. E é fundamental nós, mulheres ou homens, rapazes, jovens, separar o tempo mesmo e não negociar, como a missionária falou aqui, porque às vezes até a gente se justifica Sim. diante de Deus. Ah, Deus sabe, eu não tenho tempo. Ah, Deus sabe da minha correria. É como diz, né, o pregador, se você não tem tempo de ter um tempo para o Senhor aqui, como é que você quer passar a sua eternidade com Ele? Se você não tem um tempo para separar aqui para Ele. Exatamente, não é? exatamente. E às vezes, irmã, assim, a gente percebe
às vezes, nós hoje somos tão imediatistas, né? Nós queremos que as coisas aconteçam logo, né? E Deus, ele não é assim, ele age no tempo dele, Tem o seu tempo. né? Existe o Kairos, que é o tempo de Deus. Exatamente. Deus, ele não age de acordo com o nosso relógio Aham. cronológico, com a semana, com crono, dias, né? com o mês. Com Kairos. Não, é o Kairos, é o tempo de Deus. Deus, é no tempo É dele. verdade. E às vezes eu converso com alguma irmã e às vezes a gente percebe que elas estão assim meio que desesperadas, né? Querendo uma resposta, querendo que você chegue e diga, olha, faz assim, que assim vai dar certo. O caminho é esse. E eu sempre falo, eu digo, olha, vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir direção ao Senhor. Lê a Bíblia, o Senhor vai falar contigo, Deus vai se revelar para você. Na palavra, ele vai te dar estratégia, como ele deu estratégia para Esté. Não é isso? Exatamente. O povo de Esté estava sobre um decreto de morte. Mas Deus deu a ela uma estratégia e ela conseguiu reverter aquilo. Então, eu sempre digo isso, nós estamos hoje vivendo, eu não sei a realidade de outros países, mas a gente imagina que não é tão diferente. Nós, no nosso país, estamos também vivendo sobre decretos de morte. Tantas leis sendo aprovadas, né, que vêm de encontro à palavra de Deus, que vêm contra a nossa fé. Aos princípios. E nós, mulheres de Deus, precisamos estar posicionadas. Precisamos agir não por emoção. Eu não posso ser uma mulher movida por emoção. Porque eu recebi uma afronta aqui, aí eu fiquei desesperada, eu vou lá, perdi a cabeça e reagi desse jeito. Não posso fazer isso. Verdade, Eu missionária. tenho que ser uma mulher Glória a posicionada Deus. em Cristo. Glória a Deus. Eu preciso ouvir aquilo, absorver e pedir direção ao Senhor de como eu devo Glória agir. a Deus. Porque se a gente ficar agindo do mesmo jeito como as mulheres que não conhecem ao Verdade. Senhor agem, que diferença há em nós? Não é assim? Então, às vezes, as mulheres, você vê que elas querem que a gente diga assim, olha, faz assim, né? Te dá uma receita pronta, né? E aí eu sempre digo isso, eu digo, vamos orar. É o Senhor que vai te direcionar. Você até pode dar um conselho, né? O Senhor nos dá, às vezes, sabedoria para você dar uma direção. Mas é você que tem que ter a tua experiência com É Deus. Você verdade. não pode caminhar sobre as minhas experiências, sobre a minha palavra. Você tem que caminhar sobre Até a palavra ajuda, de Deus né? e sobre as Mas- tuas experiências, né? É verdade, É com missionária. você e Deus. A gente está ali para dar o suporte, para orar, irmã, vamos orar, vamos orar. Às vezes a gente fala assim, tá, irmã, realmente a luta tá pesada. Vamos fazer uma campanha de oração, irmã? Na madrugada, irmã, ora lá, eu oro cá. A gente coloca um propósito diante do Senhor, vamos jejuar. Ai, irmã, mas não dá para eu jejuar, irmã. De madrugada, irmã, tá tão frio, não dá. Ô, você quer que Deus, né, responda se você não busca? Verdade. Você quer que Deus faça um milagre se você não vai até a fonte? Ele é a fonte, Glória a né? Deus. Ele é a fonte de água inesgotável. Jesus disse que ele é a própria vida, né? A fonte, a água viva flui dele. Então, como é que você não quer buscar? Você quer que eu te diga o que é que você vai fazer? Que eu resolva o teu problema? Não. A gente dá um suporte, mas é você que tem que ter as tuas experiências, com a né? sua experiência Os com teus Deus. testemunhos. É assim que tem que ser. Então, eu amei o tema do congresso desse ano. Até peço perdão às irmãs, porque antecipei, né? Assim, o tema da festividade das mulheres, que é esse, né? Mulheres posicionadas para esse tempo. Glória a Deus. E nós precisamos entender isso e realmente nos posicionarmos, posicionar. né? Para Glória a esse Deus. tempo. Aqui sobre o tempo ainda, missionária. O meu pastor Maico Farias, um abraço, pastora Pamela, que Deus os abençoe aí. E ele fala uma coisa muito importante. Ele diz que sobre o tempo, que não é questão de falta de tempo, é a prioridade que você dá. Prioridade. Ao que, se na verdade a gente precisa administrar, a gente nunca vai ter tempo. Sim. Né? Dentro desse tempo eu tenho que ter as minhas prioridades. E Deus, onde é que fica? Deus é prioridade? A leitura da Bíblia é É prioridade. prioridade? Então, se eu tenho que sair às 7, eu preciso levantar às 6 para Sim. poder orar. Se eu sei que durante aqueles dias, né, o decorrer do dia, o meu tempo vai ser apertado, eu preciso Isso. encaixar, porque, né, disso depende a nossa É. vida. Como a gente precisa se alimentar, né? Exatamente. Tomar água, né? Exatamente. A recomendação é tome muita água, né? Uhum. Ou se Então eu sempre adoece, digo, né? leia muita palavra. Não é? A palavra de Deus traz vida. Exatamente. Ou coisas que dependem para fazer no seu dia, para você fazer no dia a dia. Você adoece, essa coisa vai ficar lá, Vai ficar lá. não é?
Vai ficar lá. Exatamente. E se você adoece, vai ter que ir para o hospital. Isso. Ah, não, isso não pode ficar sem fazer, sem mim. Se eu não fizer, ninguém faz. E se você adoecer? Vai ficar Então, lá. E é alguém vai prioridade. fazer e tá tudo E vai certo. estar tudo E certo. vai estar tudo certo. Nós aqui estamos perdendo tempo É demais, às verdade. vezes, com coisas Ou encaixando muita desnecessárias. coisa no nosso E isso, estamos tempo. correndo atrás de muita coisa, E né? E aí estamos deixando- gastando o nosso tempo e com aquilo deixando que o é vão, principal. né? Com coisas vãs. Então, é tudo, como diz, né, em Eclesiastes, é tudo vaidade. Tudo Isso vaidade. Verdade, missionária. Mas amém, estamos aqui com a missionária, né? Essa serva de Glória a Deus, Jesus. A glória do abençoada, Senhor. absorvendo aqui, além do testemunho, conhecimento. E a gente está sendo muito edificado aqui, Amém. missionária. Glória Eu a tenho certeza Deus. que as irmãs e irmãos também que estão assistindo esse podcast estão sendo aí edificados com a presença e as palavras de sabedoria que sai da boca dessa Amém. serva A glória do do Senhor. A glória dele. missionária. Eu queria aqui pedir, né, que a missionária estivesse aqui falando sobre um versículo para nós, deixando aqui para os irmãos que estão aqui nos assistindo. Pode ser um versículo antigo, um versículo que está aí nas últimas semanas. E em seguida que a missionária estivesse aqui levantando um clamor por essas pessoas que estão aí, que Amém. com certeza tem pessoas que são o endereço certo aqui no testemunho da missionária. Amém. Tem um texto da Bíblia que é um texto bastante conhecido, bastante pregado nas igrejas, né, que está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e fala sobre a tempestade que é acalmada, né, por Jesus. Jesus estava no barco e aquele lugar já acontecia algumas tempestades, né? Não foi a primeira tempestade que aconteceu, mas naquele dia foi uma tempestade muito forte, né? De súbito, veio de um momento que eles não esperavam que acontecesse. Jesus estava no barco com os discípulos, mas eles se apavoraram. Eles ficaram angustiados, preocupados, acharam que iam perecer, porque as ondas eram muito altas, né? O vento soprava muito forte. E então eles começaram a clamar a Jesus, né? Alguém desceu e falou: Mestre, não te importas que pereçamos? Senhor, o Senhor não está vendo, né? Que a tempestade está soprando forte, faz alguma coisa. E às vezes acontece conosco também, né? As tempestades da vida, elas vêm. Ela vem para o grande, ela vem para o pequeno, ela vem para o negro, ela vem para o branco, ela vem para o rico, ela vem para o pobre, ela vem para todos. Mas se Jesus ele estiver no barco conosco, nós vamos conseguir superar as tempestades da vida. Quando os discípulos chamaram Jesus, ele veio e com apenas uma palavra. Porque todo o poder, o controle de tudo está nas mãos dele. Ele é tão poderoso que ele toca no mudo, o mudo fala. Toca no cego, o cego enxerga. Toca no paralítico, o paralítico anda. Ele dá ordem aos peixes e os peixes vêm. Ele é Senhor de todo o universo. E com apenas uma palavra, o Senhor disse: mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E o vento se acalmou, a tempestade parou. A gente nunca sabe quando é que vamos ser acometidos com alguma tempestade. Às vezes em um dia comum, em um dia natural, de repente você ouve uma notícia, um diagnóstico médico, às vezes é algo realmente que te toma de súbito e você fica apavorado, entristecido, angustiado, pensa que não tem mais jeito, que vai morrer, que vai sucumbir, mas clame pelo Mestre. Clame por Jesus, porque Ele é a solução, Ele é a saída, Ele é a resposta. Tudo que nós colocamos nas mãos do Senhor tem solução, tem saída e tem resposta, como diz o pregador. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é aquele que está te alcançando nessa noite através dessa palavra. Eu não sei qual é o tipo de tempestade que está te atormentando, que está te trazendo medo, te trazendo aflição, te trazendo dor e sofrimento que tem te feito chorar, mas eu sei que o meu Redentor vive e que Ele está te vendo. Ele sabe o que você está passando. Então, clame a Ele agora, onde você estiver, do jeito que você estiver, clame a Ele e diga: Jesus, me socorre. E eu tenho certeza que Ele virá em teu socorro, vai acalmar essa tempestade, vai entrar na tua casa, na tua vida, vai mudar a tua história, a história da tua família, porque todo o caminho é comum até Jesus passar por ele. Quando Jesus chega,
tudo muda, tudo se torna diferente, porque Ele é o Senhor da tua vida, das nossas vidas. E eu quero convidar você para estar orando agora, juntamente conosco. Amém. Aonde você estiver, no carro, na rua, caminhando, correndo, aonde você estiver, ouvindo esse podcast, assistindo esse podcast, saiba que o Senhor está aí contigo, do mesmo jeito que Ele está aqui conosco. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero render graças ao Senhor. Eu não tenho nem palavras, Pai, para te glorificar e para dizer o quanto meu coração está alegre de poder estar aqui na tua presença, Senhor, juntamente com os teus filhos nesta noite aqui neste lugar. Eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor alcance, Deus, essas vidas, aonde as ondas sonoras, Pai, dessa plataforma, Senhor amado, alcançar, que tu possa alcançar esta pessoa agora que está aflita, talvez até pensando em tirar a sua própria vida. Eu te peço em nome de Jesus, corta os laços de morte agora, de suicídio, de homicídio, o teu sangue tem poder. Entra nesta casa agora, Senhor, e repreende esse mal, Senhor, repreende o divórcio, repreende a rebeldia dos filhos, a insubmissão das mulheres, a falta de amor dos maridos. Entra nos lares, nas casas, muda história, Senhor. Ser com os teus filhos que nesta hora estão te clamando por um socorro. Senhor, eu te peço, alcança essas pessoas agora, corta laços, muda história, Senhor, em nome de Jesus, alcança essas pessoas, traz libertação, traz vida, traz um tempo novo, traz cura, Senhor, ainda que o diagnóstico do médico diga que não tem jeito, tu tem jeito, Senhor, tu tens solução, porque tu és a cura, tu és o advogado, tu és carpinteiro, tu és psicólogo, aleluia, tu és psiquiatra, Senhor, visita a mente destas pessoas agora que estão aflitas, passando por depressão, muda a história dessas pessoas, repreende todo o mal e liberta, faz algo novo, salva vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu te glorifico pela vida das pessoas que se dispuseram a fazer este programa, Senhor. Abençoa os teus filhos, a tua filha que apresenta. Usa esta mulher de uma forma grandiosa. Glorifica o teu nome aonde ela estiver e coloca, Senhor amado, a Deus, cada dia mais entendimento, sabedoria, graça e direção na vida da tua filha e de toda a equipe. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, crendo na vitória, crendo que o Senhor tem um tempo novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, missionária Lisa. Que Deus te abençoe. Amém, minha amada. Continue abençoando a tua família, o teu ministério. Amém. E continue agrandando, né, alargando as Amém. estacas da tua tenda. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados que estiveram conosco no Pod Cristão até agora, eu quero pedir aí para vocês algo que eu costumo pedir aqui, né? Além de vocês compartilharem, de se inscrever aqui. Cada inscrito é como um tijolinho aqui nesse canal. O canal, ele fez 1 ano, Deus aí está dando graça, as pessoas aí, além, né, de contar milagres, recebemos feedbacks de pessoas que aceitaram Jesus. Glória a Deus. Temos feedbacks assim, tanto no pessoal, de pessoas do nosso entorno ou do entorno que mandou para seus familiares e chega até nós dizendo, olha, ele aceitou a Jesus, olha, essa pessoa foi visitada pelo Senhor. Tem aí Glória comentários de pessoas que falam, hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Então, isso aqui Aleluia. é uma obra do Senhor que Ele entregou nas nossas mãos. É uma missão. E você pode contribuir sendo aí mais um inscrito. E porque mais um inscrito na política, né, aí do sistema do YouTube, ele vai fazendo com que esse testemunho aqui chegue mais longe. Então, nos Glória a ajude Deus. a que você, colaborando aqui, esse testemunho da missionária Lisa e muitos outros que estão aqui, cheguem mais longe. Amém? Amém. E escreva aí de onde você está nos vendo, aonde a voz, o testemunho da missionária Lisa chegou. Ela está juntamente comigo aqui no momento. Ela mora, aliás, aqui em Jaguaquara, Bahia, mas saindo daqui,
aonde chegou o Amém. testemunho Glória da a Deus. missionária Lisa. Amém, amados? Obrigado pela sua companhia, por me permitir a missionária Amém. entrar na sua casa, no seu trabalho, ou de repente sair no ônibus, no carro. Glórias a Deus por essa aproximação. Nos Amém. vemos, se Deus quiser, no próximo programa, próximo testemunho. E pode cristão. Aqui Amém. você pode contar o seu milagre. Que Deus os abençoe. Amém. Porque você pode